caso Lázaro é um dos casos mais marcantes da atualidade do nosso país. Um caso marcado por brutalidades e também pela presença da espiritualidade das trevas. Será que Lázaro tinha mesmo contato com alguma entidade negativa? Faria Lázaro parte de uma seita satânica? Vamos descobrir tudo isso aqui nesse vídeo através da ótica da inteligência espiritual. Eu sou Felipe Rodrigues e eu quero analisar através da inteligência espiritual o caso Lázaro, um caso que chocou o Brasil através de sua brutalidade e também de coisas muito estranhas que fizeram parte desse caso. Lázaro praticava feitiços, fazia rituais, foi visto em 2 lugares ao mesmo tempo e essa história mexeu com a cabeça de muitas pessoas. E hoje a gente vai estudar a fundo o caso Lázaro, entender através da ótica da inteligência espiritual o que aconteceu nesse caso. Um crime acontece no interior de Goiás, marcado por muita brutalidade, que chama a atenção da mídia e da polícia. E a partir daí, todo um caso de grande perseguição a um assassino dá início aqui no Brasil. Lázaro é hoje um dos criminosos mais procurados do país. No começo, as pessoas achavam que pegariam rápido o Lázaro, que ele seria capturado o mais rápido possível, mas não foi assim que aconteceu. Muita coisa estranha aconteceu, muitos mistérios aconteceram e eu pude ver algumas pessoas falando coisas absurdas sobre o caso. Teve até ex-satanista na TV dando o seu parecer se Lázaro era satanista ou não era satanista. Só que está se atribuindo ao Lázaro, aqui no caso que a gente está falando, poderes sobrenaturais, de ficar invisível, de se esconder. É possível, através desse pacto, você ter esse tipo de poder? Ô Daniel. E eu percebi que dentro dessa história do caso Lázaro, a gente consegue tirar uma grande lição. Uma lição extremamente poderosa que pode transformar a minha vida, a sua vida, se a gente conseguir absorver a luz que tem por trás desse caso. Mas para isso, vamos começar a entender um pouco os fatos. A conexão de Lázaro com o mundo espiritual começou quando a polícia descobriu o local que Lázaro morava e perceberam que lá havia alguns materiais de artigos religiosos, alguns materiais ritualísticos de uma religião específica e também na parede estava escrito o nome de Satã e outros nomes que conectavam Lázaro com entidades trevosas, com a prática da espiritualidade das trevas. É importante salientar que o material que encontraram na casa de Lázaro não é utilizado para esse tipo de artes das trevas. É que o material encontrado na casa de Lázaro é utilizado por uma religião séria, que abre sim portais para a espiritualidade, mas por pessoas que são habilitadas, treinadas durante anos para serem intermediários entre a terra e o mundo espiritual. E tudo que essas pessoas fazem, que são verdadeiros sacerdotes, é para promover benefício na comunidade religiosa a qual eles pertencem. Mas aqui nesse vídeo a gente vai entender por que esses artigos religiosos estavam lá, por que Lázaro fazia uso deles, o que aconteceu, qual é o verdadeiro mistério por trás desse caso. Primeiro vamos entender o que a inteligência espiritual fala sobre o momento em que nós estamos, na Sexta Era. O que os antigos sábios e sábias da humanidade nos contaram sobre o momento em que nós estamos vivendo agora é que esse momento é o momento dos testes. Calma que a gente vai entender direitinho o que tudo isso significa. Teste significa que nós vamos ser testados por forças exteriores a nós, por entidades exteriores a nós que vão se sintonizar com as pessoas através das tendências negativas que essas pessoas já possuem dentro do seu próprio campo vibracional. Assim, uma pessoa vai ser capaz de se sintonizar com entidades negativas, entidades trevosas,
demônios, na verdade, que vão promover testes na vida dessas pessoas. É esse momento de testes que justifica o aumento dos obsessores espirituais aqui no nosso plano. Se você é uma pessoa que tem evidência espiritual, você sabe do que eu estou falando. O número de espíritos obsessores, de espíritos ligados às trevas, vem aumentando significativamente nos últimos tempos. E se você é uma pessoa que tem o mínimo de percepção extrasensorial, você entende do que eu estou falando. Você sabe que esse número de espíritos obsessores vem aumentando significativamente. Isso tem perturbado muitas pessoas. Você já percebeu quantas pessoas estão saindo da casinha? Quantas pessoas estão literalmente enlouquecendo, elevando o nível da raiva ao extremo? E parece que a cada dia que passa, mais e mais pessoas estão se entregando sem pudor ao seu lado negativo, não para corrigi-lo, mas para expressá-lo em toda a sua brutalidade. Você tem reparado isso? Coloca aqui para mim nos comentários para eu saber se só eu estou percebendo isso ou se você também percebe essa verdade aí ao seu redor. O fato é que nesse momento dos testes, essas entidades vão realmente permear toda a nossa realidade aqui e vão sim aplicar testes nas pessoas, mas elas vão em busca daquelas pessoas que vão conseguir se sintonizar através das tendências negativas da alma daquela pessoa. E Lázaro foi um prato cheio para essas entidades trevosas que se fartaram de todas as tendências negativas que esse rapaz tinha. Então preste atenção, o momento de testes, o momento em que nós estamos agora, que eu escolhi estar, que você escolheu estar, é o momento onde 99% das coisas negativas que nos acontecem é motivado por energias externas a nós. E nesse momento pode ser que você dê um pulo da cadeira e fala, Felipe, 99%? Sim, 99% porque condiz ao mundo da espiritualidade, ao mundo da luz. O mundo da matéria representa 1% de toda a realidade espiritual. O mundo da matéria e os mundos inferiores representam 1% de toda a realidade que nós conhecemos. E o mundo dos 99% é o mundo onde reside a luz do Criador. É por isso que os sábios nos dizem que 99% daquilo que acontece de negativo na nossa vida ou que deixa de acontecer coisas positivas em nossa vida tem uma conexão direta com a influência externa de espíritos negativos. Esse é o momento dos testes. Esses espíritos têm trabalhado arduamente para prender a população da Terra na dor, no sofrimento e na ilusão da separação do bem e do mal. Você já prestou atenção em Gênesis quando a Torá nos fala sobre lá no Jardim do Éden, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal? E por que eu estou perguntando isso? Porque isso tem tudo a ver com o caso Lázaro e tem tudo a ver com essa grande luz que temos que revelar deste caso. Como pode o conhecimento do bem e do mal ser algo negativo? Já se perguntou isso? Como que pode o conhecimento daquilo que é bom e daquilo que é mal? Se uma pessoa sabe o que é bom para ela e o que é mal para ela, isso deveria ser bom, não é? Mas está lá no livro sagrado, nas escrituras, que isso é algo negativo, foi considerado um pecado. E o Criador pediu para que Adão e Eva não comessem do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal. O conhecimento do bem e do mal, o fruto do conhecimento do bem e do mal, nos coloca no pecado original. O que é o pecado original de acordo com a inteligência espiritual? É a nossa separação do bem e do mal. É o momento em que nós começamos a criar grupinhos e sentimos que somos do grupinho do bem e damos o nome de grupinho do mal a outros grupos que não concordam ou que atuam diferente da forma que eu atuo. E assim eu começo a separar o bem do mal da minha vida, classificando, rotulando, segregando, separando. Esse é o pecado original, pessoal. Aprenda isso, traga essa verdade para sua alma. Entenda que o pecado original lá do Éden é a separação do bem e do mal. E cá estamos nós nos dias de hoje separando o bem do mal. Esse partido político é do bem, aquele é do mal. Esse time de futebol é do bem, aquele é do mal. Esse vizinho que eu tenho é do bem, aquele vizinho é do mal. A minha cliente X é do bem, a cliente Y é do mal. E assim a gente vai repetindo, perpetuando dentro das nossas células, dentro da nossa comunidade, esse pecado original. Mas poucas pessoas têm coragem de dizer isso. E mais, poucas pessoas sabem que essa é a verdade sobre o pecado original. E essa separação do bem e do mal gera então a energia do medo, a energia da disputa e da segregação, que faz com que esses espíritos negativos se aproximem de nós. Eles só podem penetrar em nosso campo vibracional, atuar em cima da nossa mente quando nós estamos reproduzindo o pecado original, dividindo o mundo entre bem e mal.
Entendido isso, vamos aprofundar então no caso Lázaro, como que tudo isso aconteceu de acordo com a inteligência espiritual. Lázaro deveria ter o mínimo de conhecimento possível de práticas ritualísticas, de rituais que abrem sim portais para o mundo da espiritualidade. Mas as suas tendências negativas fizeram com que espíritos trevosos se aproximassem dele. E aí começa o processo de obsessão espiritual, que tem 4 estágios, que é a obsessão simples, a fascinação, a subjugação e a possessão. E aí eu quero explicar para você um pouco sobre esses 4 níveis para a gente entender como tudo isso aconteceu com Lázaro. Na obsessão simples, o espírito não consegue influenciar a mente da pessoa que está sendo obsediada. Naquele momento, o espírito só vai se alimentar das energias e dos fluidos vitais da pessoa. Mas essa conexão começa a se intensificar e passamos então para a fascinação. No momento da fascinação, o espírito tem sim acesso à mente da pessoa que está sendo obsediada, mas ainda com uma certa cautela, com certos filtros, barreiras de proteção espiritual que nós temos dentro de nós. Mas o espírito consegue fascinar a pessoa, modificar a realidade. E é aí que algo de muito ruim, de muito negativo pode ter acontecido. O espírito obsessor ou os espíritos obsessores que estavam com Lázaro, de acordo com a inteligência espiritual, fascinaram Lázaro para que ele deturpasse a forma religiosa, para que ele deturpasse os artigos religiosos que abrem portais para o mundo espiritual. Esses espíritos fascinaram Lázaro para que ele deturpasse aquilo. Para quê? Para que ele fizesse um ritual para abrir portais para que esses espíritos negativos pudessem, então, aprofundar nos próximos estágios da obsessão espiritual, que são subjugação e possessão. No momento em que Lázaro abriu esse portal, utilizando ferramentas ritualísticas, esses espíritos, então, que estavam simplesmente o fascinando, deturpando a realidade, começaram a atuar de forma mais intensa e pesada na vida desse rapaz. E a partir desse momento, o processo de obsessão fica extremamente complexo. A pessoa vai aprofundando dentro dessa realidade obsessiva e vai se afastando das pessoas que podem ajudá-lo, cada vez com mais ilusões, e ele vai se separando do bem e do mal, e ele vai querer tomar um lado, o lado do bem, um lado do mal, e aí ele começa a atuar de uma forma completamente obsessiva que beira a loucura. E no caso do Lázaro, ultrapassou os limites da loucura. E foi assim, através desse processo, que pode ter surgido um dos casos mais assustadores e tenebrosos da nossa atualidade. Antes de eu revelar qual é essa missão oculta de Lázaro e como podemos extrair luz para a nossa vida desse caso, eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal se você é novo e também deixar o seu like para fortalecer o canal, para que eu possa trazer cada vez mais e mais estudos da inteligência espiritual sobre os casos da nossa atualidade. Veja bem, os antigos sábios nos dizem que nós temos 2 formas de aprender. Uma é sentindo na pele os desafios, sentindo na pele os testes para que a gente possa aprender na prática. A segunda forma é através da vida de outra pessoa. O Criador fornece para a gente a possibilidade de aprendermos, então, através da vida do outro, do erro do outro, não em julgamento, mas analisando o que não devemos fazer e por que aquilo é tão negativo. E é assim que a gente vai lapidar essa história para extrair luz dela. E essa seria, pela inteligência espiritual, a missão oculta de Lázaro: trazer para nós, através do aprendizado da vida do outro, o entendimento, a consciência do momento em que estamos passando. Então, vamos para a primeira lição que podemos aprender com o caso Lázaro. A primeira delas é para a gente tomar uma consciência real do momento em que estamos. Muitas pessoas não estão tomando essa consciência, não perceberam, não foram alertadas sobre esse momento que estamos passando, que é o momento dos testes. O que isso significa? Significa que é o momento aonde 99% daquilo que nos acontece de ruim ou que deixa de acontecer de bom está relacionado com a influência negativa de energias externas a nós. Isso significa literalmente que os demônios estão à solta, queira você ou não. É um momento onde seremos testados em nosso ser interno para saber exatamente aonde estamos conectando a nossa energia, aonde estamos conectando a nossa vibração. Pode parecer que é algo muito mais perigoso do que realmente é, porque quando nós sabemos que aquilo que está acontecendo de negativo nas nossas vidas tem relação com algo externo a nós, fica muito mais fácil a gente fortalecer a nossa proteção espiritual, nos sintonizar com aquilo que nós realmente queremos viver e, fortalecendo a
nossa proteção espiritual, fortalecendo a nossa espiritualidade, nós podemos então criar um campo de proteção que evita a ação negativa desses seres na nossa vida. E como é que nós vamos fortalecer a nossa espiritualidade? Nós vamos fazer isso nos conectando com a segunda lição do caso Lázaro, que é a consciência do pecado original. Percebemos que lá no Jardim do Éden, quando Eva deu aquela mordida na maçã, no fruto do conhecimento do bem e do mal, nós estamos até hoje repetindo este grande pecado original. Estamos até hoje classificando o que é bom e o que é mal, colocando colocando a nós mesmos no grupinho do bem e vamos classificando e rotulando outras pessoas no grupinho do mal. E assim, nós vamos perpetuando a nossa desconexão com a luz, porque foi isso que aconteceu. Essa é a queda do Jardim do Éden. Precisamos, então, restabelecer essa conexão com a luz. Precisamos de voltar o nosso olhar para a energia primária do universo. Precisamos de voltar para dentro de nós mesmos, mas na nossa essência divina. E fazemos isso evitando o julgamento do bem e do mal. Aonde na sua vida você está dando a mordida no fruto do conhecimento do bem e do mal? Aonde na sua vida você está classificando aquilo que é bom no mundo, aquilo que é bom na sociedade e aquilo que é ruim na sociedade? Lembra, o Criador está em tudo e se Ele está em tudo, nada pode ser tão ruim assim quanto você pensa. Outra coisa é, você não é tão importante quanto você tem achado que é. Para que você comece então a achar que existem grupos do mal que estão tentando te destruir a sua vida, destruir a família, destruir isso, destruir aquilo. Para com isso, cara. Para de ficar classificando o que é bom e o que é mal. Perceba que tudo faz parte de uma grande inteligência suprema que está acima do bem e do mal. E se é lá que o Criador está, acima do bem e do mal, é nessa sintonia, é nessa faixa vibracional que devemos estar, unindo o nosso lado positivo e o nosso lado negativo, as nossas inclinações negativas, unindo tudo isso em um único ser, que é a nossa totalidade, para que a gente possa caminhar o caminho do meio e manifestar finalmente o equilíbrio na nossa vida. E não vamos fazer isso classificando o que é bom e o que é mal, como se estivéssemos aqui para atacar o mal. Quando você quer destruir as trevas, você não ataca as trevas, você acende a luz. A terceira grande lição que podemos tirar desse caso é a necessidade e a importância da proteção espiritual na nossa vida. Veja bem, disso eu entendo. Trabalho há mais ou menos 3 anos na promoção da verdadeira proteção espiritual. E eu falo 3 anos porque é a forma que eu trabalho com isso de forma profissional. Mas esse meu estudo da promoção da proteção espiritual, esse meu estudo da espiritualidade data de mais de 20 anos. Mas profissionalmente aqui no YouTube e no meu Instagram, esse trabalho tem 3 anos exatamente. A gente fez 3 anos agora, no dia 13 de julho de 2021. E o que eu consigo ver, o que eu posso perceber disso é aquelas pessoas que trabalham a sua proteção espiritual, que fortalecem a sua proteção espiritual, elas conseguem ver os caminhos se abrindo. A vida passa a ficar então mais leve e aquilo que estava sendo barrado na vida da pessoa, estava sendo impedido do sucesso se manifestar por energias externas, é cortado e a pessoa passa então a se realimentar da luz e aquilo passa a fluir na vida dela. Isso é muito comum na prosperidade. Se você for no meu Instagram, você vai ver vários e vários depoimentos de pessoas que fortaleceram a sua proteção espiritual, que carregaram seus corpos da energia mais pura e poderosa do universo, que é a luz com L maiúsculo. As pessoas que fizeram isso, que se permitiram se abrir para a energia da proteção espiritual e fortalecer, mas eu estou falando aqui é de verdade, é a verdadeira proteção espiritual. As pessoas que fizeram esse processo de conexão e de promoção da verdadeira proteção espiritual transformaram a vida por completo. Por que isso acontece? Porque estamos na fase dos testes. E se estamos na fase dos testes, energias externas, energias demoníacas vão nos testar. E quando nós entendemos isso, podemos nos blindar, podemos nos proteger a nós e a nossa família dessa energia negativa. Essa é a lição que podemos tirar, é a luz que podemos extrair de um caso
tão difícil, um caso tão delicado quanto foi esse. É agora, nesse momento, que você compartilha esse vídeo com as pessoas que você ama, que você quer ver bem. É nesse momento que você compartilha esse vídeo com as pessoas que você quer ver protegidas espiritualmente, que você quer que tenham acesso a essa informação preciosa da luz na vida delas. Compartilha esse vídeo. Se você é novo no canal, se inscreve aqui no canal e não esqueça, ou melhor, lembre-se de dar o seu like para fortalecer o canal, para que eu traga então mais estudos da inteligência espiritual, para que eu aprofunde em algum tema importante da nossa atualidade, para que a gente possa jogar luz nesse tema e enxergar aquilo pelo olhar da inteligência espiritual.